Você já se perguntou qual é a filosofia mais poderosa que os estoicos legaram à humanidade? Dentre todas as lições de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, há uma que se destaca como uma chave capaz de libertar sua mente da confusão, da ansiedade e da escravidão emocional. Não é apenas uma ideia, é uma virada de consciência, um divisor de águas. Algo que, quando realmente compreendido, transforma radicalmente sua forma de viver. Essa filosofia não é complexa, mas exige coragem. É um chamado direto ao coração, um convite para olhar a vida com lucidez, para escolher a fortaleza interna em vez da fragilidade reativa. Hoje, vamos juntos mergulhar nesse princípio estoico que carrega em si o poder de mudar tudo. Você não controla os fatos, mas pode controlar como responde a eles. Respire fundo, porque essa não é uma ideia para se apenas ouvir. É para ser sentida, vivida, encarnada. Prepare-se para uma jornada que vai te confrontar. Essa ideia, à primeira vista, pode parecer simples demais. Mas pense comigo. Quantas vezes você já gastou horas ou dias sofrendo por algo que estava completamente fora do seu controle? Uma palavra que alguém disse, uma escolha que outra pessoa fez, uma circunstância que simplesmente aconteceu. E mesmo sabendo que você não tinha domínio sobre aquilo, você reagiu como se tivesse. Se culpou, se torturou e talvez, sem perceber, abriu a porta para que o sofrimento tomasse conta. É exatamente aqui que entra a filosofia estoica mais poderosa de todas. Ela te convida a fazer uma distinção clara entre aquilo que é seu e aquilo que não é. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Simples assim. Mas o que acontece quando você começa a viver com base nessa distinção? Você se torna livre. Você para de lutar batalhas que não são suas. Você economiza energia mental e emocional. Você começa, enfim, a viver com propósito, e não com reatividade. Imagine por um momento que sua mente é um castelo. Quando você não entende essa filosofia, é como se todas as janelas e portas estivessem abertas. Qualquer vento de fora entra, qualquer grito de alguém te abala, qualquer problema do mundo invade seu espaço interno. Mas quando você entende, de verdade, que só o que depende de você merece sua atenção, então você começa a fechar portas, fortalecer muralhas e silenciar o barulho que não é seu. Isso é poder. Isso é sabedoria. E isso é cura emocional também. Vamos refletir juntos. Quantas vezes você reagiu com raiva, frustração ou tristeza porque alguém não te tratou como esperava? Porque o mundo não seguiu o roteiro que você tinha na cabeça? Os estoicos nos alertam. A dor vem do apego à ilusão de controle. O sofrimento nasce da expectativa não alinhada com a realidade. E a chave para a paz está exatamente no abandono dessa ilusão. É aqui que entra a coragem. Porque sim, é preciso coragem. Porque quando você foca apenas no que depende de você, suas ações, suas escolhas, sua atitude, seus valores, o mundo externo perde o poder de te destruir. E sabe o que é mais incrível? Essa filosofia não é um convite para a apatia. Ela não te diz para ser indiferente, frio ou distante. Pelo contrário, ela te ensina a ser profundamente presente, mas seletivo com sua energia, a se importar com o que importa, a viver com propósito, não com impulsos. Marco Aurélio escreveu em seus diários: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Essa força não é a força bruta. É uma força silenciosa, mas imbatível. Uma firmeza interna que nada externo consegue abalar. E se você quer mesmo aplicar essa filosofia na prática, aqui vai um exercício estoico direto. Antes de reagir a qualquer coisa, pare. Respire. Pergunte-se: isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Simples assim. Não vale seu desgaste, não vale sua saúde mental, não vale sua alma. Agora, se a resposta for sim, haja com clareza.
com foco, com integridade. É essa simplicidade prática que faz o estoicismo ser tão poderoso. Ele não é feito de teorias inalcançáveis, mas de orientações vivas que podem ser aplicadas todos os dias em situações reais. E sabe de uma coisa? Talvez hoje, agora, você esteja enfrentando algo difícil. Uma perda, uma injustiça, uma frustração. Talvez esteja sentindo que perdeu o controle de tudo ao seu redor. E talvez esteja mesmo. Mas isso não significa que perdeu o controle de si. E é aí que mora sua força. Você não é vítima das circunstâncias. Você é autor da sua resposta. Essa é a filosofia estoica mais poderosa de todas. Quando você entende de verdade que a sua atitude é a única coisa sob seu domínio absoluto, o mundo se transforma. Não porque ele muda, mas porque você muda por dentro. A tempestade pode até continuar lá fora, mas dentro de você, o céu se mantém claro. Os estoicos não negavam as dificuldades da vida. Eles não se iludiam com um otimismo ingênuo. Eles olhavam a dor de frente, enfrentavam a perda, aceitavam o que era inevitável. E mesmo assim, encontravam serenidade. Porque tinham uma bússola interna que os guiava. A razão, a virtude e a consciência do que estava ou não sob seu poder. É isso que você precisa cultivar. Veja, o mundo moderno nos bombardeia com estímulos. Notícias negativas, comparações, redes sociais, crises, opiniões de todos os lados. É fácil se perder. É fácil se esquecer de si. É fácil cair no jogo da reatividade, onde você responde automaticamente a tudo que acontece sem pensar, sem refletir, sem consciência. Mas os estoicos, se vivessem hoje, fariam algo diferente. Em vez de se afogar no caos, eles criariam um espaço interno de silêncio, um espaço de pausa, um espaço onde eles podem olhar para o que está acontecendo e dizer com calma: isso é meu ou não é? Esse filtro é libertador. Você começa a perceber que não precisa dar opinião sobre tudo, que não precisa vencer todas as discussões, que não precisa agradar todo mundo, que não precisa ser aceito para ser inteiro. Você começa a parar de se violentar para caber onde não é seu lugar. E mais do que isso, você começa a caminhar com uma presença mais plena, com mais discernimento, com mais firmeza. A filosofia estoica mais poderosa de todas é aquela que te ensina a viver, não como alguém levado pelas marés, mas como alguém que navega com propósito, ainda que contra o vento. Pense no seguinte: quantas vezes você se machucou por esperar demais dos outros? Quantas vezes se frustrou por acreditar que o mundo seria justo com você só porque você é justo com o mundo? Quantas vezes caiu na armadilha de acreditar que as pessoas pensariam como você, teriam os mesmos valores que você, agiriam como você agiria? Essas expectativas foram impostas por quem? Por você mesmo. E é por isso que a mudança precisa começar em você. A liberdade estoica começa no momento em que você abandona as expectativas irreais e escolhe viver de forma racional, presente e intencional. Você não controla o que te acontece, mas você controla o que faz com isso. Esse é o ponto de virada. É aqui que tudo muda. Você para de pedir que o mundo mude e começa a mudar sua forma de caminhar nele. E nesse processo, algo mágico acontece. Você começa a se tornar uma presença transformadora. Sua paz começa a afetar o ambiente. Sua calma começa a inspirar outros. Sua firmeza começa a proteger quem está à sua volta. A filosofia estoica mais poderosa de todas não é aquela que você lê em livros, é aquela que você vive com o coração, que você aplica quando ninguém está vendo, que você escolhe nas pequenas atitudes diárias, nos detalhes invisíveis, nos enfrentamentos silenciosos. Você pode escolher agora mesmo parar de sofrer por aquilo que não é seu, soltar o que não depende de você, respirar antes de reagir, lembrar que a sua mente é seu templo e que você tem o direito e o dever de protegê-la. Marco Aurélio disse: se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação sobre ela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento.
Que frase poderosa! Ela é como um lembrete constante. Tudo começa e termina dentro de você. Quer uma vida mais leve? Comece filtrando o que você carrega. Quer menos dor? Comece aceitando o que você não pode mudar. Quer mais força? Comece exercitando a sua razão e sua virtude todos os dias. A filosofia estoica mais poderosa de todas não é teórica, ela é prática. Ela não está na grandiosidade, mas na simplicidade. Ela não está em decorar frases, mas em se tornar aquilo que elas ensinam. E o que elas ensinam no fim é isso, que a vida é breve, que o tempo é precioso, que o agora é tudo o que temos e que a maneira como escolhemos responder a cada instante define quem somos. Você pode ouvir tudo isso e pensar, mas eu não sou um imperador como Marco Aurélio, não sou um filósofo como Sêneca, não tenho a disciplina de Epicteto. E eu te digo, você não precisa ser, porque o estoicismo verdadeiro não exige que você seja perfeito, ele só exige que você seja consciente. Você pode estar vivendo em meio ao caos, cheio de problemas, em crise emocional, com medo, ansioso, e ainda assim começar a trilhar esse caminho. Porque o estoicismo não é um ideal inalcançável, é uma prática diária, é uma decisão que você toma todos os dias, a decisão de ser maior que os seus impulsos, a decisão de não se deixar dominar pelo que te domina por dentro, e isso sim está ao seu alcance. Veja, o mundo te ensina a correr atrás, a se comparar, a se provar, a reagir com raiva, com pressa, com ressentimento, mas o estoicismo te ensina a pausar, a observar, a discernir, a deixar de ser um joguete do acaso e se tornar um agente da sua própria vida. Essa é a virada que muda tudo. Quando você entende que pode escolher como responde, você não é obrigado a ser refém do que sente. Você não precisa ser dominado pelos seus traumas. Você pode acolher sua dor sem se identificar com ela. Você pode olhar para o que te machucou e dizer, isso aconteceu comigo, mas não define quem eu sou. E quando você diz isso, você se liberta. Você para de viver como vítima e começa a viver como autor da sua história. Você assume o protagonismo. Você deixa de ser um reator emocional e se torna alguém que pensa antes de agir, que sente, mas escolhe, que sofre, mas cresce, que cai, mas levanta com mais consciência. O estoicismo mais poderoso não é o que te endurece, é o que te humaniza, porque ele te ajuda a sentir tudo sem ser escravo de nada. Ele te ajuda a viver com intensidade, sem se afogar nas emoções. Ele te dá estrutura, ele te dá âncora, ele te dá direção. E o mais bonito disso é que você não precisa esperar por nada externo para começar. Você pode começar agora, hoje, neste exato instante, respirando fundo, assumindo a responsabilidade por seus pensamentos, reorganizando suas prioridades e escolhendo ser fiel à sua razão, à sua consciência, ao seu centro. Sêneca dizia, a alma que se entrega ao prazer, à tristeza, à esperança ou ao medo é desleal a si mesma. Reflita sobre isso. Quantas vezes você já se entregou aos excessos, aos impulsos, aos desejos desenfreados, à necessidade de agradar, à dependência emocional, aos medos que te paralisam? A alma que vive assim se fragmenta. Ela perde sua força, perde sua clareza, perde sua paz. Mas você pode restaurar tudo isso com uma única escolha: a de voltar para si mesmo, a de se centrar, a de parar de correr atrás do mundo e começar a construir um mundo dentro de si. E esse mundo precisa de silêncio. Silêncio para pensar, para sentir com consciência, para se ouvir, para refletir. Silêncio para distinguir o que é seu do que foi imposto, para lembrar de quem você é, para decidir com firmeza o que você quer carregar daqui para frente.
Isso é sabedoria, isso é força, isso é liberdade. O estoicismo mais poderoso de todos não é aquele que você lê, é aquele que você vive em silêncio, que você incorpora na forma como trata as pessoas, na forma como lida com a perda, na forma como reage à crítica, na forma como decide seus próximos passos. Você quer vencer? Comece controlando sua mente. Quer crescer? Comece dominando seus impulsos. Quer ter paz? Comece abrindo mão do controle sobre o que não depende de você. O estoicismo não vai te proteger da dor, mas vai te dar estrutura para suportá-la. Ele não vai impedir as perdas, mas vai te ajudar a atravessá-las com dignidade. Ele não vai tirar os desafios, mas vai te dar clareza para enfrentá-los com honra. E essa é a vitória mais profunda de todas. Você pode até parecer comum aos olhos do mundo, mas por dentro você se torna um gigante. Alguém que não se abala por qualquer tempestade. Alguém que não se vende por qualquer aplauso. Alguém que vive com verdade, com propósito, com firmeza. Essa força está em você e está disponível agora. O mundo tenta te distrair. Ele te oferece 1000 formas de fuga, 1000 vozes gritando ao mesmo tempo, 1000 distrações para evitar que você olhe para dentro. Mas o verdadeiro guerreiro estoico não foge de si mesmo. Ele encara, ele mergulha, ele se conhece, porque sabe que a verdadeira batalha nunca é contra o outro. É sempre contra os seus próprios excessos, contra suas fraquezas, contra suas ilusões. E quando você começa a perceber isso, tudo muda. Você para de lutar guerras que não são suas. Para de querer convencer quem não quer ouvir. Para de se preocupar com a opinião de quem não constrói nada com você. Você começa a guardar sua energia e a redirecioná-la para aquilo que realmente importa, sua integridade, sua clareza, sua paz. Isso não é egoísmo, é sabedoria. Afinal, quanto tempo você já perdeu tentando agradar? Quanto você já se sacrificou tentando ser aceito? Quantas vezes você se calou para manter uma paz superficial? Quantas vezes você se anulou para não desagradar? E o estoicismo vem como uma luz no meio desse caos. Ele não te manda lutar contra todos, mas também não te permite ser um boneco nas mãos de ninguém. Ele te ensina o equilíbrio, o centro, a força calma de quem não precisa gritar para ser firme, de quem não precisa se impor para ser respeitado, de quem vive em paz com sua consciência e por isso não precisa provar mais nada a ninguém. Isso é liberdade, é poder caminhar em qualquer lugar sem carregar pesos desnecessários. É poder dizer não sem culpa. É saber o seu valor sem precisar da validação dos outros. É não mendigar atenção. É não se desesperar por amor. É amar, mas saber ir embora se aquilo fere sua dignidade. Você entende agora? A filosofia estoica mais poderosa de todas não está nos livros antigos. Está nas suas atitudes diárias, na sua capacidade de se calar quando o ego quer reagir, de se conter quando a raiva quer dominar, de seguir firme quando tudo à sua volta está desmoronando. É como olhar o caos nos olhos e não se perder. É saber que você pode até sentir tudo, mas não precisa agir como quem está perdido. É viver com propósito, com intenção, com direção. Mesmo quando tudo parece sem sentido. Você quer se tornar inabalável? Então pare de esperar que o mundo mude. Comece por você. Mude sua forma de pensar. Mude sua forma de se relacionar consigo mesmo. Mude sua relação com o sofrimento, com o prazer, com as críticas, com os fracassos. A vitória estoica não é visível aos olhos. Ela é silenciosa, é interna. É a conquista da alma sobre si mesma, e isso exige coragem. Coragem para se questionar, para revisar suas crenças, para admitir onde você está errando, para abrir mão do que te enfraquece. Coragem para ficar em silêncio quando o orgulho quer gritar. Coragem para permanecer no caminho mesmo quando parece difícil. Coragem para seguir mesmo com medo. Mas essa coragem transforma tudo.
Ela transforma sua mente, transforma seus hábitos, transforma a forma como você lida com a dor, com o tempo, com o amor, com a vida. E aos poucos, você se torna alguém diferente. Alguém que já não busca desesperadamente por aplausos. Alguém que já não se afeta tanto por rejeições. Alguém que sabe que tudo o que importa de verdade começa dentro. Essa é a filosofia estoica mais poderosa de todas. A que te devolve a si mesmo. A que te tira do centro do furacão e te coloca no centro da sua alma. A que te ensina que o maior triunfo é viver com paz, mesmo no meio da guerra. Essa é a sabedoria que poucos entendem, mas que muda tudo para quem pratica. Você está pronto para dar esse passo? E ao final de tudo, talvez a lição mais poderosa do estoicismo seja essa. Você não precisa controlar o mundo para ter paz, basta aprender a controlar a si mesmo, porque o verdadeiro poder nunca esteve nas mãos daqueles que gritam mais alto, mas sim dos que dominam o próprio silêncio. Nunca esteve nas mãos dos que reagem ao caos, mas sim dos que permanecem serenos em meio a ele. O verdadeiro estoico não é aquele que sente menos, mas o que sente com profundidade e escolhe, conscientemente, o que fazer com esse sentimento. A filosofia estoica mais poderosa de todas é aquela que ensina você a permanecer inabalável, a ser como a rocha que as ondas não movem, como a árvore que dobra, mas não quebra, como o sol que brilha mesmo quando ninguém olha para o céu. Quando você vive dessa forma, quando pratica essa sabedoria em cada decisão, em cada gesto, em cada renúncia silenciosa, você se torna alguém que não apenas sobrevive ao mundo, mas o transcende. E no final do seu dia, quando tudo silenciar, ao seu redor, você não sentirá falta de aplausos, de reconhecimento, nem mesmo de compreensão. Sentirá apenas aquela paz inconfundível de quem viveu com coragem, com propósito, com alma e com honra. Essa é a filosofia estoica mais poderosa de todas.